Boa noite para você ligado na rádio Inova FM 87.5. Vamos começando o Inova Esporte Clube desta terça-feira, dia 13 de junho de 2023, dia de Santo Antônio, para quem é católico, obviamente. Agora 19 horas e 2 minutos, temos 8 graus aqui no Jardim da Serra Gaúcha. Pelo menos a hora que eu estava chegando aqui ali pelas 6 horas, estava um chuvisco, o que já era previsto aí para o dia de hoje, mas foi para finaleira. 8 graus é o que deve se manter aí ao longo da noite, inclusive, já que a precipitação dá uma diminuída aí na temperatura. Já vamos dar boa noite ao André Stil e seja bem-vindo de volta, André. Boa noite, Fernando, Eloir, aos nossos amigos da internet aí, tanto no Facebook, amanhã no YouTube, né? Isso aí. Um abraço a todos. E com a gente aquele que tem a trilha especial, Pai Claver. Isso aí, como é que vai essa figura? Como é que foi a noite de ontem com a Dona Mar... Aliás, os dois são casados, né? Ontem era dia dos namorados. Manda uma mensagem aí para as vossas excelentíssimas. Deixa que eu vou mandar mensagem pessoalmente, já mandei. Boa noite aos amigos. Esse rapaz é insuportável, né? E eu? Boa noite aos amigos, Fernando, André, o pessoal da Inova, Face, YouTube amanhã, né? Estamos no nosso inverno aqui da Serra Gaúcha. Ó, pessoal que vai nos assistir no YouTube. Serra Gaúcha, tá frio. Hoje de manhã teve geada, teve neblina, agora de tarde chuva. Nós estamos nas casacas aqui, né? É o inverno Gaudério, mas vamos tocar o barco. A gente tá nas casacas aqui. E hoje a gente vai falar sobre... A gente vai começar aqui falando sobre a notícia que... Diogo Barbosa? Não, nós... Mas essa é uma notícia importante. Não, essa a gente pode dar daqui a pouco, mas a notícia principal da tarde foi que a Justiça de São Paulo determinou a penhora da Arena do Grêmio por falta de pagamento. Os bancos entraram em... A OAS, devendo os pila. Mas é a administradora da Arena, que a Arena ela foi construída pela OAS. É um embrolho tão esquisito. Atualmente quem administra a Arena é responsabilidade da OAS. Sim, exatamente. Tanto é que o Grêmio tem só um percentual dos ingressos. Isso aí. O Grêmio tem 100% superior, dos sócios. Né? É que não é definitiva a penhora porque cabe recurso, né? Então, assim, tem algumas coisas ali que... Enfim, foi... Quem deu a notícia hoje, foi agora de tarde mesmo, foi o Josimar Farina, repórter da Gaúcha, né? Tá em todos os... O que é isso, Gaúcha? Rádio Gaúcha. Tá em todos os meios de comunicação, já com o nome do Josimar Farina, que é um grande repórter, digo-se de passagem. E foi feita... Eles estavam acompanhando como é que estava sendo feita esse julgamento, vamos dizer assim. E essa penhora, ela pode levar em fins, né? Está em meios, então em fins ela pode ir a leilão, então a Arena do Grêmio, né? Mas ainda tem várias coisas burocráticas que ainda precisam ser feitas para chegar ao leilão. Talvez recursos cabe recurso da OAS, cabe recurso de outros... construiu a Arena. Primeiro, ela ganhou em troca aquela área ali no entorno da Arena, onde ela construiu algumas torres de edifícios, e também o antigo Olímpico, aonde ela... a intenção era explorar aquela área toda ali. Ali tinha uma troca, né? O Grêmio estava dando o Olímpico e estava recebendo parte da Arena. Deu o Olímpico e aquela área no entorno ali para a construção das torres. E daí a OAS ainda ficava com o direito de explorar a Arena por 20 anos e o Grêmio ficaria com
os associados e parte dos ingressos. E o contrato de uso da arena exclusivo O até detalhe é que a 2033. OS, né, a OS Ainda teve, foi citada na Lava Jato, e ali, a partir dali, eu acho que ela teve uma séria crise financeira, a própria empresa, e daí talvez o porquê Ela não conseguiu pagar. Não conseguiu pagar, porque são dívidas bancárias que ela fez, inclusive na época, para construir a arena. Os bancos são o Banco do Brasil, Tanto é que Banrisul e Bradesco. Isso. Tanto é que quando o Grêmio Santander, chegou, Bradesco e 70 milhões cada banco emprestou e hoje ainda a dívida está em 236 milhões. E 236 milhões, sendo que deveriam de ter sido pagos de 2013 a 2021. Então já estourou até o prazo de pagamento. Por isso da penhora, que os bancos pediram a penhora. Tanto é que quando o Grêmio, houve um tempo que o Grêmio tinha interesse em comprar a arena, acabou não conseguindo justamente já por causa destas dívidas bancárias. Porque o Grêmio precisava de um aval de bancos e esses bancos, na ocasião, não quiseram dar esse aval já em função desta dívida. Porque... E há pelo menos assim, há uma visibilidade de que a penhora, ela vir a ser a leilão, o Grêmio possa comprar a arena no leilão. Pois é. Ele pode vir a comprar, ele não está impedido de comprar aí pode cair o valor do imóvel, porque é um mas leilão, o Grêmio precisa hoje fazer a conta. Por quê? Porque o estádio, em 2033, passa a ser do Grêmio. Isso, é o contrato. 20 anos de exploração da OS. Se ele está penhorado e se o estádio fica como um fiel depositário em alguma situação, o Grêmio não consegue tomar posse do bem. É capaz do Grêmio ter que pagar a OAS e fazer com alguma outra empresa, porque vai ter que fazer o distrato do negócio, porque a OAS não cumpriu a parte dela, né? Eu não sou entendida nessa parte. Tô indo pela chutometria de uma opinião aqui, não, tá? o que eu li, tá tudo certo o que tu tá falando, certo? O que tem ali é assim, ó, digamos que o André compre a arena no leilão, tá? André, qualquer um pode. Qualquer um pode até comprar. O Internacional. Até o Internacional se pode tiver comprar dinheiro. a arena. A nossa sorte é que o Internacional tá mal dos pilas igual o Grêmio. Tá? Aquele o contrato de uso da arena até 2033, ele é mantido. Não importa quem compra. Ele é mantido. Sim. Pode ser o Mohamed lá da Arábia Saudita, né? O Emir do Catar pode comprar a arena do Grêmio, mas o Grêmio tem o uso até 2033. A partir de 2033, aí teria que refazer o contrato. O que é mais irônico, o Grêmio pode perder o estádio. O Grêmio talvez possa, a partir do momento que fosse para leilão, como sendo um bem da OAS, que pode acontecer, a justiça pode, para reaver o pagamento das dívidas, pôr em leilão bens da OAS. Quais são esses bens da OAS? O Antigo Olímpico... Não, aí que tá. Isso não foi transmitido ainda. É verdade, não foi. E tem embrolhos ainda com a Prefeitura de Porto Alegre. Aí então eu acho que o próprio bem da OAS é a arena mesmo. Porque, por exemplo, ali aqueles prédios que se foram construídos ali no entorno, a maioria dos apartamentos, imagino eu, já foram vendidos. Já naquilo ali já não é mais da OAS. Então hoje, aí é que tá. Hoje o principal bem seria a arena. Exatamente, aí é que é o embrólio, né? Aí é que é o problema. E a gente vê lá em Minas, né? Daí o Soares vai ter que treinar em Nova Petrópolis. Em Minas eles ficam alugando o estádio lá para shows e para conseguir pagar os custos, porque manter uma arena dessas não é barata, né? Não. Então, se o Grêmio não conseguir fazer a aquisição para o Grêmio administrar esse... Porque... não vai ter um São José ou um Cruzeiro de Porto Alegre ou indiferente, o Novo Hamburgo ou São Leopoldo.
Aimoré, nenhuma equipe vai conseguir dizer assim, não, eu vou me adonar eu vou ter comprar condições arena, financeiras para comprar a arena. e depois sustentar. Uma coisa é tu comprar um avião ou E até mesmo, alguma coisa. até mesmo um grande empresário, né? Qual é o interesse de comprar um estádio de futebol? Não, por exemplo, assim, digamos, o Palmeiras, que tem dinheiro por causa da financeira lá. Crefisa. Qual é que seria o interesse do Palmeiras comprar um estádio em Porto Alegre? Não faz sentido. Então, este leilão, de repente, o que pode acontecer é que pode ser até a chance do Grêmio adquirir a arena no leilão. Exato. Né? Eu não sei se não tem até no contrato, em questão de distrato, de alguma coisa assim, que o Grêmio tenha a compra preferencial. Muitas vezes tem em contratos, às vezes isso está. Eu vou vender um terreno para ti, né? Além de automaticamente receber depois de 20 anos, né? A contar de 2013. Mas eu acho que aí teria que ser uma sociedade, e não é uma sociedade, né? É a OAS que fez o negócio. O negócio é da OAS. Pois é, e daí outra questão, supondo, apenas conjectura, que alguém comprasse a arena. Tá. Em 2033, tá vindo pelos contratos, em 2033, pelos contratos, a arena automaticamente seria repassada para o Grêmio. Pois é, e daí como é que fica isso? Não, mas aí assim, ó, a partir do leilão, certo? Essa passagem já era. Pode ser, né? De a partir do leilão. Mas eu não sei quanto que vale o estádio. Aí é que tá, né? Porque os bancos estão requerendo 236 porque aí, assim, milhões. Ó, a propriedade sai da... A dívida que a UES tem com esses bancos, né? Sim, mas não necessariamente é o valor do... A propriedade sai da OAS e vai para os bancos. Quando isso acontece, o Grêmio não tem mais chance de adquirir o bem para si mesmo, né? Então, aí quando vai para os bancos a propriedade, eles vão ter que fazer o leilão. Na verdade, a própria justiça... quem comprar, a própria justiça que pode faz acontecer o leilão, né? uma sociedade de empresas que tenham ligação talvez com o Grêmio, adquirirem a arena, talvez até mesmo junto com o Grêmio, para aí sim... De repente o Grêmio faz com empresários um pool, né? Faz um pool com empresários e compra a arena, e daí depois o Grêmio fica com dívida com essas empresas do pool para pagar a longo prazo, a perder de vista. Não, é verdade. Porque os bancos já não quiseram emprestar para o Grêmio, então naquela vez que o Romildo tentou, né? E já por causa desta dívida. Estavam reticentes. É que é difícil de pagar a dívida do tamanho que já estava, né? 200 que vocês falaram, mas 236 milhões. Mas olha, para um clube formador de jogadores, e se isso for uma parcela... Porque o Grêmio do Romildo foi, numa época, tinha dinheiro em caixa para comprar isso, porque o que vendeu de atleta numa sequência ali, contanto que o Romildo tinha em 2019 esse sonho de querer adquirir, né? Aí, claro, depois de 2020 entrou a pandemia, isso aí tudo parou, né? E hoje nós estamos com outro presidente, né? E o próprio Romildo, se ele fez superávit com a venda de jogadores, ele depois acabou deixando o Grêmio endividado com aquela tua lista lá. Com a má ação de compra de jogador. Tem uma lista, Então vamos puxar hoje a lista. Com a má ação de compra da... E eu digo mais ainda, o Romildo, se formos avaliar, ali qualquer presidente faria um superávit com a venda dos jogadores, da base que o Grêmio estava formando, era PP, era o Cebolinha, Pedro Rocha... Antes de tu começar aí a lista, e essa lista vai ser importante porque agora nós vamos entrar em semana FIFA, né? Abriu a janela, né? Não, abriu e é a data FIFA, né? Agora 10 dias é a data FIFA, contando a partir de ontem. Eu era da ideia de não ter feito a arena e ter reformado o Olímpico.
Desde Pois é. sempre eu Lá- fui lá dessa atrás. ideia. Aham. Porque o Olímpico... o Olímpico ali não tinha espaço pra... Teria Pra- que pra demolir expandir. toda a arquibancada para fazer ele num estilo arena, Foi né? o que foi feito no Estádio da Luz, em Portugal, estádio do Benfica. O próprio Inter, né? O Maracanã Não, fizeram o a Inter- mesma O Inter coisa. fez também o uma- Inter fez a o Inter mesma Um coisa. permanece, reformão, não. um reformão Mas para a Copa. Aquilo ali foi olho gordo para a Copa do Mundo do ex-presidente Iodone, Mas junto com a OAS. Sim, mas isso a OAS queria... quantos estádios a OAS não fez por esse Brasilzão fora Claro, aí, né? e os elefante branco em outros lugares, aí tá louco. Tem estádio aí que no Pantanal tem um, né? tem. Que nem time não tem. não Qual tem é o time. outro que não No tem? Amazonas. no Brasília. Amazonas. O Mané Garrincha em Brasília. É. Qual é o time de Brasília que É participa Gama. da... Mas eles não sei se ok? eles usam. Que série Agora- tá isso aí? Né? Agora, Pois é. olhar um jogo na arena e olhar um jogo no Olímpico, eu conheço os dois estádios, né? E eu vou dizer bem a verdade, eu prefiro muito olhar na arena. É muito mais próximo. Não, Você não. tem com uma certeza. noção... E também, Mas é que daí tu, diferente tu iria modificar a arquitetura da... E também tem a- da tem É uma- que o Olímpica. Inter não mudou, né? O Inter manteve o mesmo aspecto, aquela pista atlética no meio, é um troço longe, a torcida fica longe. Eu acho que o sistema de arena é bem mais interessante para quem vai olhar o jogo. Mais parecido com a Bomboneira, né? e também em 2013, quando foi entregue a Arena para o Grêmio. Quem imaginaria que alguns anos depois viesse ali a situação da Lava Jato e que a OAS estaria envolvida e, portanto, agora chegaria numa situação precária, né? Financeiramente a empresa. Calamitosa, Também tem isso, né? né? Como é que imaginar que isto poderia acontecer? Então, Calamitoso tava o Grêmio, né? Diz por quê verdade. que o Grêmio tá calamitoso. Tava. Olha, o presidente ainda tá. anterior é o Romildo Bolzan Júnior. Meu amigo Romildo Bolzan Há Júnior. quanto tempo tu tá com essa lista aí na mão? Esta lista aqui, ela teve Desde num cofre. fevereiro. Ela teve num cofre guardado. É informações privilegiadas. Mas assim, ó, informações que de certa forma explicam por que no período do Romildo Bolzan, o Grêmio teve um superávit, mas aí eu digo que nem é tanto pela gestão, mas sim já vinha sendo formados ali alguns jogadores que só acabaram sendo vendidos na gestão dele. Muitos ali até nem foram formados na gestão dele. Né? Daí venderam. Teve vários jogadores ali que o Grêmio vendeu naquela leva. E aí fez um superávit. Eu tenho uma visão sobre isso aí de administração, porque quando o Romildo assumiu, o Grêmio estava quebrado. E praticamente sem time, estava horrível a situação. E o Romildo botou um teto de salários, não sei se vocês lembram, era 150, 180 mil. E tinha Isso é bom. E tinha um monte de gente que ganhava bem menos que isso, né? E teve gente que se adequou e gente que teve que sair. E o Grêmio, com esses menos de 200 mil reais, fez time e chegou longe, né? Aí depois foi campeão da Libertadores e aí desandou. Mas A só que daí pessoa ali, que ganhava em 200 mil 2016 passou a e ganhar 800. 2016 e 2017, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores, ele já estava com uma folha alta e que era necessário. Por exemplo, o Luan ganhava no Grêmio 800 mil. Só um exemplo. Nosso E o Luan que supervisor é o- aqui tá é o- falando o seguinte. Hã? Pergunta para Luiz se não é uma boa vender o Soares para pagar a conta da Arena. Sócios da Silva. Não. O Soares, o meu amigo... Soares gosta não é nem do de Grêmio. Gremistas. Não é nem do Grêmio. O Soares é aquele jogador que ele deveria ser levado ao estádio, servir um cafezinho, alguém fazer o chimarrão dele, levar para casa. Ele teria que ser tratado assim como se fosse um príncipe. Porque ele, sem dúvida, é o diferencial do Grêmio. Mas olha aqui, meus amigos, eu tenho aqui uma listinha de alguns jogadores que o Romildo Bolzan queimou dinheiro. Já perceberam que eu tenho uma certa crítica, não contra ele
Eu tenho crítica contra maus gestores. Isso aí serve para tudo. Por exemplo, o nosso país é o que é pela má gestão e corrupção, né? E aí vai. Não adianta. Quando soma essas duas coisas, má gestão e corrupção, aí sim, aí não funciona, tem que quebrar mesmo, né? E, na minha opinião, foi o que aconteceu com o Grêmio nos últimos anos. Porque assim, tu quer fazer bom time, tu tem que investir. Não adianta. Se tu não investir, um exemplo é o Soares. Se tu não investir, tu não vai fazer bom time. Outra coisa, um bom time, e daí precisa investir para ter um bom time com qualidade, tu vai atrair o torcedor. Só na vinda do Soares até hoje, quando o Soares chegou no Grêmio, o Grêmio tinha 60 mil sócios. Hoje tem 100. Aumentou 40 mil só com o Soares. Isso é que eu me refiro, tu tem que ter qualidade. E à medida que tu vai conquistando títulos, melhor ainda. Viu? Aí é que tu ganha a torcida. É o que o Palmeiras está fazendo hoje, por exemplo. Tá, olha, o Palmeiras comprou um avião, né? olha aqui, por exemplo, meus amigos. Thiago Neves, 2020, ele ganhou até o final do contrato do Grêmio 11 milhões e 800 mil. Na rescisão levou 5 milhões e 300 mil. O salário dele era de 400 mil por mês. Até o André se afogou aí. O famoso Thiago Neves. Diego Tardelli, contratado no Grêmio em 2019 por 29 milhões e 600. Quase 30 milhões, tia. Que tinha dinheiro em caixa, né? Na rescisão, ele levou ainda 4 milhões e 200 e ganhava um salário de 1 milhão e 200. André, 2018. André Balada. Do Sport Recife. Contrato de 7,6 milhões. Na rescisão em 2020, ele chegou em 2018, levou 5 milhões e 800. E ele custou ao Grêmio 10 milhões. Olha só, tia. É dinheiro, né? Para quem não joga nada. O Vanderlei, lembra do goleiro Vanderlei? O mão de alface. Mão de alface. Bracinho de jacaré. Contrato de 3 milhões e 800. Rescisão em 2021 levou 3 milhões e 700. Maestros T-Rex. Mas David Braz. esse não foi caro. Não. Mas também Mas não. pra goleiro também, né? Não dá pra David Braz, 2018. Contrato de 2 milhões e 900. Na rescisão levou 1 milhão e 300. Só um salário do Soares. Paulo Vitor, outro 2017. Na rescisão levou 7 milhões. E ele, até o final do contrato, recebeu 7,6 milhões. O Paulo Vitor é aquele que o Atlético não pagou pro Grêmio? Ou é outro? Não, esse era o... E até tem mais uma coisa, né? O Diego Barbosa, que agora saiu, que ganhava 450... Ele ainda não saiu, né? Ele vai sair. Vai sair, tomara que saia. Ganhava 400... Diogo Barbosa. Diego Barbosa. Ganhava 450 mil... É Diogo Barbosa. Diogo? Diogo Barbosa. Ganhava 450 mil por mês. Ele tinha um contrato até o final deste ano. Ele vai para o Fluminense e o Fluminense vai pagar metade do salário. E o Grêmio vai pagar o outro 50% até dezembro, quando finalizaria o contrato dele. Amém, né? Amém. Mas olha, eu acho que tinha que dar um café colonial para o Fluminense. Acho que é. Levou já o Thiago Santos. Agora o Diogo Barbosa, né? E o Fluminense, quem sabe leva ainda o Lucas Silva daqui a pouco. No início do ano, nós colocávamos o Fluminense como sendo um postulante ao título, por aquele jogo emblemático que fez contra o Flamengo, né? Isso e agora aí. Já teve outro confronto com o Flamengo, onde já levou uma saraivada, né? E o Flamengo se ajeitou. Mas tu sabe que assim, eu vou dizer que o Flamengo se ajeitou. Se o Grêmio e o Flamengo jogar de novo, eu não boto minhas fichas que o Flamengo ganha do Grêmio de novo. Sabe o que eu percebi nesse jogo com o Grêmio? Que realmente, foi um jogo às avessas, quem assistiu o jogo sabe que o 3x0... falta de sorte. O 3x0 não corresponde. A bola não queria entrar. O 3x0 não corresponde à realidade do que foi em campo. Ali no segundo tempo, quando o Flamengo começou a fazer trocas e... por reservas, sabe o que dá para perceber?
que o banco do Flamengo não é tudo aquilo. O Flamengo praticamente não tem um grande banco. O Flamengo fez substituições para recuperar as pernas cansadas e o Grêmio foi para cima. E olha, perdeu um monte de gol, né? Perdeu. Ele teve mais chutes ao alvo que o Flamengo. Teve. O Flamengo teve mais efetividade. O Flamengo teve 4 oportunidades vivas de gol e fez 3. Né? O Grêmio, pelo que eu ouvi, teve, parece que mais 15, né? Foram 24 chutes ao gol, mas 15 foram... possibilidades de gol. E errou todos. Como o André disse. Errou umas que vamos combinar, assim, né? Aquela bola do Soares que bate nas duas traves. As duas traves e sai. Alguns lances, se você analisar o Bitelo, ele dominou uma na frente do Davi Luiz, que ele puxou para trás. E foi quase igual o lance, se tu analisar, do Cebolinha, que fez o primeiro gol, que o Kahneman, para mim, errou no lance. O Kahneman passou um tratoraço. Não, e o segundo gol foi uma entregada, né? Aqui foi uma infelicidade de passe, porque para mim o João Pedro foi um dos melhores jogadores em campo. Ele foi tentar recuar a bola para alguém da zaga e entregou de mão beijada. É aquele negócio, né? Aí entra a efetividade. A gente pode até dizer assim, olha, o Grêmio jogou bem, não mereceu perder de 3-0. Só que do outro lado está o Flamengo, que tem um time que é efetivo quando naqueles momentos ali, naquelas oportunidades, ele foi lá e fez. O Grêmio não teve nenhum tipo de oportunidade que o Flamengo teve, por exemplo. Tá? O que eu quero falar com isso? Por exemplo, o Flamengo não entregou nenhuma bola. Não deu nenhuma entregada. E outra coisa, no primeiro tempo, principalmente, o Flamengo... Não deu nenhum apagão. O Grêmio teve que ir lá e construir as jogadas. O Grêmio foi ruim na parte defensiva, o que causou os gols que E no primeiro tempo, o Flamengo encontrou muito espaço pelo lado direito, justamente onde estava o Cuiabano, né? Sim. Aí a gente pode até chegar a uma dedução que o Cuiabano, ele é melhor atacante do que lateral esquerdo. Sim. Né? Ele teria que jogar junto com o Reinaldo. Exatamente isso. Não ele tendo a responsabilidade de marcar. Porque ali ele deu muito espaço. Tu sabe que isso é bom na realidade? Eu gostei. Eu gostei do Cuiabano e gostei do lateral direito, João Pedro, gostei dos dois. O Reinaldo, para mim, seria reserva. Eu acho que o Cuiabano tem que jogar para pegar cancha. O Cuiabano jogou no Maracanã, 65 mil pessoas gritando contra ele. Olha que não é mole para um rapaz aí de 19 anos. 20 anos, eu acho. Então, na minha opinião, ele foi muito bem. E o lance do gol, tudo bem que ele quis já dominar a bola jogando para frente, se enrolou um pouquinho, mas... eu ainda digo que a bola foi roubada quase no meio de campo, lá na lateral ela teve que ser trabalhada e o Cebolinha fez o gol quase dentro da pequena área. Que também foi ali falta de marcação, né? Deram muito espaço pro Cebolinha. Deram tempo para ele trocar de pé e chutar. Né? Ele dominou na frente de um zagueiro, o Kahneman passou correndo reto, Esse timing de pensamento ali que o Grêmio deixou que o Flamengo tivesse, e o Flamengo é implacável. Eu acho que o Renato, aos pouquinhos, ele tá achando um time. Eu fico só triste agora, porque eu queria ver um pouquinho mais o Bruno Alves e o Vini juntos. E agora o Vini e o Kahneman, os dois levaram cartão amarelo. E aí, porque assim, eu queria ver uma vez o time montado sem esses 3 zagueiros, não o 3-5-2 esse. Eu queria ver um João Pedro, um Vini, o Bruno Alves, Cuiabano, na primeira linha. Cuiabano, Vila Sante, o PP, o Carbajo, e aí o Cristaldo, Bitelo e... né, pra gente ter hoje que o Ferreira volta
a perspectiva é que o Ferreira volte aí para... Agora no mês de junho, Não, julho, para o próximo jogo aí contra para o América Mineiro. Ele já estava começando a treinar. Ele pode voltar. Internacional é o seguinte, Valência chegando no Beira-Rio. Ontem, né, que anunciaram. Ontem foi confirmado, e o Internacional está procurando ainda 4 jogadores. Um deles, obviamente, é para a posição onde eles gostariam que fosse o Coelar, do Al Hilal, mas que não vão conseguir trazer pelos pilas. Oi? Primeiro volante. E o Al Hilal, ele também é inflexível, né? Ele tem mais interesse em vender do que emprestar. Exato. É o problema que o Grêmio está enfrentando com o Michael, por exemplo. Então por isso que o Guejar, mas é Guejar, eu acho. Ele dificilmente vai conseguir vir para ele. Tanto quanto o Michael vir para o Grêmio. Né? Eles não querem emprestar. O Grêmio já está numa segunda... O Grêmio aliás, já tem 3 opções. Agora, o Inter, ele fez uma aposta perigosíssima, né? Em que sentido? O Arangues. No Arangues? É o que nós já falamos aqui. Saiu que ele teve uma lesão já, né? Já. Ele não jogou ainda e tá com uma lesão muscular. É que compraram aquele jogador que vem lesionado. Mas ele tá lesionado há mais de um ano. Pois é, mas exatamente. Eles compraram um jogador que veio lesionado. Mas o Inter deve ter feito algum tipo de contrato que se esse cara não jogar bola, ele não vai ganhar dinheiro. Óbvio que não. Eu acho que no mínimo isso, né? Eu acho que aquele tipo de contratação que tu faz é pela necessidade e pela oportunidade. Aí que é o risco, às vezes. É o teu próprio Valência, né? Não se sabe se ele vai dar certo. Mas o Valência foi o goleador ele ainda está bem lá. Agora o terceiro maior goleador. Agora o Arangues não se sabe. O Arangues é uma incógnita. Se ele vai conseguir jogar ou não. Sim. O Ener Valência foi na última temporada aí o terceiro maior artilheiro das ligas europeias. De repente ele pode entrar bem. Vai entrar bem ele no lugar do Adriano, no ataque do Inter. Do Luiz Adriano. Que jogou já um pouquinho melhor aí nessa... mas não é a mesma função. Mas eles não têm nem a mesma função, né? Não. Porque o Valência jogava no começo da carreira dele um ponta aberto e hoje ele já está mais vindo para o meio e ele também não é o Alan Patrick, mas também não é o Luiz Adriano. Ele é um cara que tu tem que deixar ele solto. Exatamente. E até são características dele. E o time tem que jogar em função dele. Ele não é um centroavante de ficar fixo lá na área adversária. Ele é um jogador de movimento, de circular. Ele retorna. Eu acho que isso é muito bom até para o Internacional. Sabe? Ele é um centroavante que ele busca a jogada, ele se movimenta. É aquele centroavante mais clássico que a gente chama, né? Assim, aquele lá Ronaldo, que é um centroavante que se movimenta. Isso. Não fica lá estaqueado como um 9, é mais um 10. Que se movimenta, vem buscar a bola, vem. O próprio Soares, né, com os 35 anos dele, 36, que ele vai fazer agora. Isso, o Soares faz isso, né? Mais ou menos um Forlan da vida. Forlan era assim. É aquele atacante que vem participar vem participar. Não fica atrelado fixo lá esperando a bola chegar. E muitas vezes a bola não chega. E daí fica com um a menos o time. Fica um a menos, né? É bem isso aí mesmo. A gente só vai ter que saber se ele vai ter a adaptação, porque assim, a gente pegar os últimos do norte da América do Sul, que já passaram pela dupla Grenal, ou seja, jogadores do Equador, da Colômbia, ali do Peru, que passaram por aqui, isso inclui Paulo Guerreiro, incluem os dois do Grêmio ali, que o Grêmio teve. Agora, tá na Argentina. Os dois estão na Argentina, que eram os colombianos aí, que vieram. Agora me deu um branco do caramba. O Campas, e antes teve mais um também. Enfim, não deram certo aqui. Que
que num Grenal Isso, que fraturou a maxila. o- Bolanhos. Bolanhos. Bolanhos, é. Mas teve um outro que ficou um tempinho mais Esses dois, inclusive, né, eles não vieram deram certo. com grande expectativa e Mas não deram certo. o Bolanhos, puxa, eu gostava Eu gostava do do futebol Bolanhos. dele. Parece que ele teve um problema de adaptação em Porto Alegre, né? Não, Isso aí ele depois que quebrou o Quebrou. maxilar, ele desandou, né? E Mas arrebentou ele, a perna, né? Num Grenal ali. Mas ele era um jogador diferenciado. Muito melhor que o Campas, O né? Campas também era diferenciado, não jogava nada no Grêmio. O Paulo Campas, Guerreiro, Campas, então, pelo amor capaz de que Deus. jogou, né? o Guerreiro... Boa piada. O Guerreiro, ele foi bem aquele ano que ele no Corinthians fez o gol No do Corinthians ele título, foi né? bem. É, Mas ele fez aquele gol do título também, né? Que ficou marcado. E Contra depois o no Chelsea. Flamengo ele foi razoável e no Inter eu acho que ele já estava em decadência, bem né? apagado. É, muito apagado. Agora o Internacional com Valência no ataque e continuar com esse meio de campo que o Inter tem, que não conduz essa bola, olha, vai ser um sacrifício pro Valência aí. É. Porque Só joga o, no o Patrick, grande, né? o grande problema do Internacional que eu vejo é meio de campo. A bola tem que ser trabalhada no meio de campo. Isso não existe. O Grêmio, por exemplo, pega o Grêmio, tem o Cristaldo, que de certa forma conduz essa bola. Os próprios volantes do Grêmio fazem isso, o Vila Sante e o Carbajo. Né? O Inter já não tem esse tipo de volante que conduz a bola. É que não tem porque não tem time nem titular afirmado. assim, Mas já time aí que tá, firmado. o Mano Menezes não tem um time firmado porque ele fica buscando. Só que não tem no elenco. É que assim, Para mim, inclusive, tudo bem, trazer o Valência, eu acho ótimo. É um baita jogador. Agora, o Internacional precisaria mais hoje um meio de campo com mais qualidade do que propriamente um ataque. Claro, o alemão não está jogando nada. O Pedro Henrique também já foi melhorzinho. Tudo bem, vai entrar o Valência ali na frente, de repente o Paulo Henrique jogando Mas quem pelo vai lado. ficar fora? Porque o Valência joga pela esquerda. Eu vou Sai vou Wanderson. colocar uma agora na mesa. Aí Uma coisa é certa, o Valência vai ser titular. Ele vem para titular. E o Adriano? Ou sai o Wanderson ou o próprio Adriano. Ele vai ainda passar certamente por uma adaptação, mas deve ser titular. O que eu quero trazer, assim, ó, semana passada teve Internacional e Nacional do Uruguai, obviamente ao contrário, porque foi em Montevidéu. Foi aqui no Beira-Rio. E eu pude acompanhar um pouco do jogo e o meio de campo do Internacional ele preocupa a torcida colorada, porque assim, o único que joga ali, que assim, tu pode apostar que joga, é o Alan Patrick. E ele está sendo cansado todas as partidas porque porque é só ele que conduz bola ali no meio de campo. É inacreditável, assim. E continua, depois de a gente ter falado aqui já há muitas semanas, há bastante tempo, do apagão dos 20 minutos do segundo tempo, continua acontecendo. Contra o Vasco foi a mesma coisa. Nos 20 minutos do segundo tempo. O Internacional jogou muito bem contra o Nacional, podia ter segurado o 1-0, até feito mais, porque o grupo do Internacional ali é um grupo assim, ó, muito limitado, né? O grupo deles ali é muito limitado. Não, bastante limitado. Bastante limitado. Milionário a gente não precisa nem falar, né? Já sei por que o Soares quis sair dali. Exato. Não, mas eu concordo. O timezinho do Nacional O time do Nacional, muito ruinzinho. assim, era ganhável, vamos dizer assim. Era Soares e a torcida e do Cristaldo, Internacional, né? olha, era? Que o Cristaldo também estava no Nacional. É o Carbajo. 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 E para mim o Carbajo tá na seleção do Paraguai. Depenou o Nacional. O Grêmio depenou o Nacional. E aí, assim, ó, dá esse apagão. Pra mim, o pior é o apagão no segundo tempo. E aí, assim, ó, o Mano Menezes não tem peça de reposição pro segundo tempo. Não tem peça de reposição. A única peça de reposição que ele tem, quando tem, é o Pedro Henrique no lugar do Wanderson ou vice-versa. E eu acho que ali existe uma coisa que para mim ficou muito clara depois ali do Mano Menezes ele ter sacolejado no cargo de técnico do Internacional. Que é o seguinte,
Eu acho que tem ali, acho não, tenho quase certeza que tem uma jogada ali entre direção e o Mano Menezes, que é o seguinte: o Mano Menezes trabalha com as peças que ele tem. Ele não ganhou um jogador para essa nova temporada, né? E ele tá fazendo aquilo que ele pode com o time que tem. Não, mas é exatamente Com o time isso. que tem. É bem isso. Porque ele não tem aliás, como repor. eu A diria única coisa que ele teria para fazer é colocar gente da base. E isso não tem desculpa. Isso realmente não tem uma razão de ele não colocar jogadores da base para fazer a reserva, a reposição do grupo e tal. Isso realmente não tem. Mas outra coisa que também não tem, ele não tem reforços, não teve reforços para dar para esse time do Inter de 2023 aí uma nova cara. Estão apostando agora, né? Estou apostando agora. Arangues, É uma Valência. aposta. Nossa, Valência. Valência talvez tenha mais chance de dar certo. Se viesse um primeiro volante, que é o Gabriel, que Essa é a tá necessidade machucado, primária. Se o Gabriel, que é um menino que no ano passado equilibrou o time, eu não sei o que tem com ele, se ele... Ele volta agora na metade do ano aí de uma contusão bem séria. Se ele voltar, eu acho que a equipe do Inter dá uma melhorada bacana. Mas ele tem que voltar bem. Ele tem que voltar Aí é que é a ao dúvida, molde né? que ele Aí tá. é que é a E é dúvida. esse que é o problema. Porque Mas é um jogador que... agora julho para entrar, era para entrar em julho, veio mais cedo. O Arangues e o Gabriel, que são dois que, entre aspas, teriam ali a posição similar ou igual, né? Similar por quê? Porque às vezes dá para dar uma ajustada entre os dois, né? O Arangues joga dois, Alan Patrick e de repente Johnny. E aí com Valência, Adriano, ou Valência e João Pedro. E esse final de semana aí, que passou, obviamente, o Internacional conseguiu uma vitória importante, porque precisava vencer o Vasco, estava com a corda muito no pescoço. Quem via a tabela, ele estava em 13º colocado, com muita gente com a mesma pontuação, e tinha muito zona de degola. Exatamente. E agora daí deu aquela respirada que é necessária. O Inter, pelos últimos resultados, ele teve a derrota para o Grêmio, lá há 5, 6 jogos atrás. Depois o Inter perdeu nos pênaltis para o América. Mas os outros resultados foram 2 empates na Libertadores, 2 fora de casa, que não foram maus resultados. Ganhou do Bahia em casa. Pegou tudo aí, ó. Empatou com o Santos. Empatou com o Santos lá em Santos, que foi um jogo que o Inter teve uma superioridade no primeiro tempo, né, que já é de praxe, e depois no segundo tempo decaiu, e agora de novo, podia ter atropelado o Vasco. No finalzinho o John fez uma defesa que eu já olhei várias vezes o lance, ainda não sei se pegou no ombro, no braço ou no peito. Foi ali, né, que até teve polêmica. Mas que pelo que você viu, realmente não entrou, né? Não, se tivesse entrado com o VAR, hoje teria acusado. O VAR teria identificado. Mas foi uma defesa, hein? Porque ele se jogou ali, Não, e tanto é que o Inter foi, no comecinho, avassalador, né? Acho que... Mas é sempre assim. E os 2 gols foram o quê? Nos primeiros 10, 15 minutos? Menos de 15? Foi como o jogo contra o Santos. O primeiro gol contra o Santos saiu ao primeiro minuto. Gol do Luiz Adriano. Rapidão, assim, ó. Isso que não dá pra... Tem que esperar aí. O que me chamou a atenção no jogo do Vasco e do Inter, o menino que fez o gol do Vasco. 16 anos, né? 16 anos. Bem novo. Então a gente... Não quer dizer que ele fez esse gol agora que ele vai ser o Pelé. Mas... Tá longe, O Rayan... para tu ter uma chance para jogar contra o Inter, que é um time grande e aqui fora de casa, né? Então o time do Vasco lá deu um peitaço em largar um menino de 16 anos, né? E tanto que foi muito cobrado depois por ter perdido e tal. Eles tiraram muito cedo o Rayan. E ele tá muito bem, ele tava jogando muito bem. E tava indo pra cima e tal, e tiraram o Piá.
Acho que era 10 minutos do segundo tempo. Eles tiraram o Piá. E a imprensa ali carioca ficou bem... tem que ver pé. se com 16 anos, se o menino tá... Se o preparo físico, ou se ele... Tem que tá bem. 16 anos, o cara tem muito pulmão, né? Teoricamente deveria ter mesmo. Melhor do que com um jogador de 30. Mas às vezes vai saber, né? E uns galo velho ali do Vasco morrendo já em campo. Porque também vamos combinar, né? O Vasco, apesar de ser SAF, ainda não se safou. Não se safou da má qualidade. É um aí. time assim muito limitado. Aliás, como vários, né? Estão se desenhando aí os prováveis, a provável queda, né? Vasco e Curitiba aí estão... O Curitiba eu acho que já era. Né? 4 pontos aí em 10 rodadas. E aí fica a perspectiva... Porque às vezes é o Vasco, mas o Vasco tem camisa, tem essa marca, vamos dizer assim. O Corinthians também ali está na zona da degola, está complicado. E se não me engano, caiu na Sul-Americana também. Sim, o Corinthians caiu na Sul-Americana. Caiu, Então vai ficar bem complicado. Mas o Luxemburgo. Internacional... Tô vendo o Luxemburgo que você vai ter muito problema aí para montar a sua equipe, o seu projeto, né, Luxemburgo? Mas o projeto tá lá. O projeto tá lá, ele tá pontinho. Que não me dão as peças certas, porra. Não me dão as peças certas. Mas eu lembro muito bem que o senhor professor pediu 10 jogos para ajeitar esse time. 10 jogos, mas ainda não fechou os jogos. Não fechou os jogos. Quando fechar os jogos, tu vai ver como é que vai estar os meninos. Eles vão estar com a boca lá no céu. Louco para jogar. E aí vocês vão ver como é que vai ser o Corinthians. E Luxemburgo, eu acho o seguinte, é como eu já falei aqui no nosso programa. Luxemburgo deve saber, né, Luxemburgo? Tu tira o Palmeiras e o Flamengo, que tem elenco. Não, mas o resto, assim, olha, aquilo ali é muito parelho e equilibrado. Falta qualidade nesses times. Corinthians, Internacional, Bahia, Santos, São Paulo. Se me desse o Flamengo, o Flamengo eu tava em primeiro já no Campeonato Brasileiro. Eu tava em primeiro no Campeonato Brasileiro. Mas o primeiro é o Botafogo, que é fogo de palha. Não, mas eu com o Flamengo estaria em primeiro lugar. Só colocando e a Libertadores já podia guardar no bolso porque já era minha. O City que me espera. Mais ou menos. Já seria Real Madrid. Eu tô querendo ir fazer aquela troca com o Ancelotti lá, que é o Ancelotti, não, o nome dele. O Ancelotti fazer a troca, o Ancelotti vem pra seleção brasileira e eu vou lá pro treinar o Real Madrid. Isso, troca, é verdade. Olha aqui sobre o Michael. A notícia sobre o Michael, aqui não há notícia. Não há notícia. Tá na mesma coisa. Tá na mesma coisa. O Al Hilal pede 40 milhões de euros para repassar e ele está inflexível quanto ao empréstimo. O Michael já teria se acertado com o Grêmio, de todas as formas, mas esta é a questão. O Grêmio já está trabalhando, uma informaçãozinha aí, com mais outros 2 nomes, caso fale o Michael. Porque o que tem se ouvido é que a direção do Grêmio tem interesse agora na janela que abre em julho de trazer no mínimo 2 atacantes para o Renato. Ele tanto pede, atacante de preferência de velocidade. Caso não consiga o Michael, que está muito complicado, o Grêmio tem como segunda opção o Soteldo, que é do Santos. O Soteldo pertence ao Tigres, está emprestado ao Santos, e ele tem o empréstimo deve encerrar, se não me falha a memória, agora na metade do ano. Então, mas o Santos tem uma opção de compra, eu acho, por 4 milhões. Os mexicanos exigem 4 milhões de dólares, que seria cerca de 19 milhões e meio por 50% do atleta. A não ser que a SAF então daí a questão, se o Santos não conseguir comprar,
o Grêmio de repente poderia tentar o empréstimo. E terceira opção, tem um outro jogador, não sei se vocês ouviram falar, o Juan Iturbe. Ele é um argentino de 30 anos e atualmente está jogando no Paraguai e tem um contrato até o final deste ano. Mas eu pensei que vinha o Messi. Esse eu não vi. O Messi foi... Então, pelo foi que pro você Inter, sabe, o Grêmio trabalha com essas três possibilidades. E talvez, pelo menos um ou dois aí desses três, se não surgirem outras alternativas. Sobre essas alternativas aí, eu não contrataria nenhuma, porque nem o Soteldo, nem esse Iturbe aí, se o Ferreirinha botar a cabeça pro lugar para jogar, ele é melhor. O problema dele é lesão, né? O problema dele é lesão. Não é O vontade, eu acho. problema do Ferreira é justamente isso, é lesão de joelho. Mas não era... É uma coisa muito complicada. Não era uma hérnia? Ele já teve problema de hérnia também, mas ele tem problema de joelho. Ele tem problema físico. Eu acho que ele tem problema de tudo que é tipo. Já trataram pubis, já trataram... Não, pubis foi uma lesão muscular. O Carbajo se recuperou totalmente? Será? Olha, como é que é essa questão do... jeito, acho que sim. Eu o até nosso acho o seguinte, assim aí. que voltaram... Sabe que eu estava ouvindo o Renato, agora na entrevista que ele deu, depois do jogo com o Flamengo, ele insiste no atacante de velocidade. Daí ele vai ter uma opção de poder mudar Ele, inclusive, tem pensado nisso. Se ele tiver um atacante de velocidade, ele muda o esquema, né? Volta a ser 4-4-2. E não 3-5-2. 4-2-3-1, né? 4-5-1. Só lembrando que nós estamos aí na semana da FIFA. Duas notícias importantes. A primeira é que em Nova Petrópolis o Poca Bola venceu o Municipal de Futsal Master nesta última sexta-feira. Eu coloquei aqui para nós darmos aí um abraço ao Poca Bola, dar os parabéns, e vai começar o futsal feminino. Isso aí, aqui em Nova Petrópolis. E como a gente está em data FIFA, sábado, dia 17, este próximo sábado, então, às 16h30, tem um amistoso de Brasil e Guiné-Bissau. O que vocês acharam da... Sim. Brasil e quê? Guiné-Bissau. O que vocês acharam dos convocados? Jogam? Pois eu não vi os convocados. Puxa uma lista. Enquanto tu puxa uma lista ali dos convocados, eu vou dizer assim, eu tava super empolgado com o Juventude. Que perdeu para Tombense, né? Que perdeu para Tombense esse final de semana, em casa. E no último lance do jogo, parecia o Grêmio e o Flamengo lá, que eu torço muito pro Bruno Henrique, porque para mim o Bruno Henrique é um dos melhores atacantes que temos no Brasil. E conseguiu voltar a jogar e fez um gol. Mas o Juventude vinha de vários jogos e ganhou da Chapecoense fora de casa, 2-0. Depois enfrentou o Atlético Goianiense, 3-0 em casa. Foi contra a CRB, ganhou do Avaí e ganhou do Criciúma. E aí agora, no domingo, jogando em casa, teve a infelicidade de estar empatando e no último lance me cederam um contra-ataque, né? Até o próprio goleiro falou, né, que eles estavam numa vibe assim de ganhar, e que o segundo tempo o jogo foi, não é que foi uma meia linha, mas o Juventude tá jogando um futebol bacana, para a Série B tá bacana, né? E ajeitou ali, veio o Nenê e com umas outras peças, que o Nenê, a bola passa pelo pé dele e ela sai redondinha, vem uma bola do Kiko, 41 anos, né? Vem a bola do Kiko para ele e ele consegue transformar ela em redonda. Mas não faz que nem o Chaves, né, que chuta do outro lado e na bica lá. Posso dizer aqui os convocados? Pode. Os convocados, então, são os goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City, que salvou o Manchester City, que foi campeão, né? Parabéns, graças ao Ederson, foi o melhor jogador em campo. E o Everton do Palmeiras. Danilo, os laterais, Danilo da Juventus, Wanderson do Mônaco, Grêmio.
Isso. Alex Telles do Sevilha. Ex-Grêmio. E Ayrton Lucas do Flamengo. Esse do Flamengo mesmo, né? Sim. Tá jogando no Flamengo. Não, esse Ayrton Lucas... Ah, não, Flamengo. foi o do Fluminense que se machucou. Zagueiros: Ibañez do Roma, sim, é brasileiro. Éder Militão do Real Madrid. Marquinhos do PSG. E Robert Renan do Zenit. Esse que Esse foi é novo. convocado no lugar Do do... que se machucou. Como é que é o nome do zagueiro do Fluminense? Vai me falhar a memória. Deixa eu continuar Fugiu, aqui. André do Fluminense, os meio-campistas: André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Joelinton do Newcastle, Lucas Paquetá do West Ham e Rafael Veiga do Palmeiras. Esse já deveria estar aí há bastante tempo. Atacantes: Malcolm do Zenit, Pedro do Flamengo, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Rony do Palmeiras e Vini Júnior do Real Madrid. Esses aí são... O problema é que são os jogos... Quais são os jogos, né? Os jogos é contra Guiné-Bissau no sábado e na terça-feira contra Senegal. Esse aí já é um pouco mais alto, mas não são contra times europeus, até porque os times europeus estão nas semifinais agora da Liga das Nações. Então, estão usando a data FIFA. E sem técnico ainda, né? E também tem então, isso. interino, né? Sem técnico, até isso aí se resolver. Essa A semana estava se CBF falando... não quer técnico brasileiro Não. e os estrangeiros não querem a seleção brasileira. Não, ao É mais ou contrário. menos Tivemos aí alguma intenção do Jorge Jesus, né? Ele está esperando... O único que talvez tenha interesse em pegar a seleção. O Ancelotti já não está muito afim. O Rafinha tá Mas de eles castigo, a será? CBF ainda não jogou toalha, né? O Rafinha tá de castigo aí na seleção ou, Deve tá de castigo. ou ele tá na lista? Não, né? Não está na lista. Muitos não estão na lista dos, pelo menos, que foram para a Copa do Mundo, eles não estão na lista, estão outros aí, que a gente... É aí que tá. Eles foram convocados. Tá, mas é que não é o interino. Não é o titular. Não é o titular do comando. Olha, essa não faz muita diferença. E até a população brasileira, assim, vai ter realmente jogo, né, da seleção esse final de semana? Eu até diria que essa convocação aí não é surpresa e é isso que temos para o momento. É mais ou menos isso. É uma seleção assim mediana, se compararmos com o futebol que está sendo praticado no resto do planeta. Eu diria que tem que treinar, talvez. Não sei, mas talvez se encontre alguma coisa aí. De goleiro, mas eu acho que a gente... Sem técnico fica difícil. Goleiro, estamos muito bem. De goleiro estamos bem servidos. Lateral direito, Éder Militão e Marquinhos, para mim são os dois dos melhores zagueiros do mundo. Alex Telles, Casemiro jogam no United, para mim também são bons. São jogadores Lucas Paquetá, que foram até a segunda fase da Rodrigo, Copa. Vini Júnior. E saíram saíram na segunda fase da Copa, né? E Vini Júnior é um atacante aí que para mim é promissor, é a melhor do mundo. Eu acho até que nesse elenco aí você salva o Veiga e o Júnior. O Vini Júnior. O Vini Júnior, pela idade, inclusive, que é bastante jovem, ele é um jogador que reúne assim, muitas condições de crescer ainda mais no futebol, principalmente ficando lá na Europa. Sim. Agora o resto é uma seleção comum. Não tem nada de excepcional. Talvez vai jogar aí com quem? Com a Guiné-Bissau? Guiné-Bissau e Senegal. Talvez. Senegal, jogo difícil, galera. Jogo difícil. Senegal, jogo difícil. A Guiné-Bissau é treino, né? E outra coisa essas convocações que são assim feitas quase que de última hora, o grupo não treina, não pega afinidade de jogo, não se conhece, é um de cada canto. É muito complicado tu fazer uma seleção aí com isso aí. Tu reúne um monte de gente lá numa festa junina e vamos jogar futebol. Mais ou menos isso. Eu tenho uma que nem visão ensaiaram assim, a quadrilha, né? Não, porque... Não ensaiaram a quadrilha. Qual é o esquema tático? Não tem porque não tem técnico. Já começa por aí. Como é que vai jogar essa seleção contra a Guiné-Bissau e Senegal?
Qual é o sistema de jogo? Como não tem Ali nenhuma estrela... Vai acabar ficando assim de... Cada jogador desenvolve o que sabe. Pode falar aí as últimas, mas a gente Eu já tem que eu entregar o acho programa. assim, a seleção brasileira vai dar resultado, não tem ninguém de renome assim ali que queira ser o bambambam, e todo mundo vai se esforçar porque ele quer ocupar o seu espaço na seleção, né? Então eu vejo essa seleção aí com bons olhos. Não sei se o Alisson hoje tá melhor que o Ederson, o goleiro do Manchester, né? Então, pelo que eu vejo aí nas mídias convencionais, estão botando o Alisson como titular. Mas também é um baita goleiro, né? Então, na seleção brasileira, eu de novo vou apostar que nós vamos sair com 2 vitórias nesses 2 jogos aí. Esses amistosos aí até é possível, mas eu, tipo assim, eu já vejo lá adiante. Eu já vejo, por exemplo, para uma Copa América que tem no ano que vem. E daí vamos conseguir formar uma seleção que hoje não tem técnico para uma Copa América do ano que vem. A sorte é que aqui na América, tu tira aí a Argentina, Uruguai, os adversários não são lá tão competitivos, né? Mas é uma seleção modesta. E as eliminatórias da Copa é uma piada, né? Vai classificar todo mundo, né? Vai ficar com a prática, acho que só 3 ficam de fora. Então, assim... para o Brasil ficar de fora, basta realmente assim ser muito negligente. O Cléo Kuhn pode fazer o encerramento do programa e passa se amanhã vai estar quente ou frio. Vai nevar quando aqui na Serra? Amanhã já acha. Muita neve amanhã. Aonde, Cléo Kuhn? Aonde? Aqui em Nova Petrópolis, muita neve. Muito frio. Amanhã aí devemos ter... Dá para acreditar, Cléo Kuhn? Vai ter mesmo. Claro, o pessoal ali esse final de semana é o último final de semana do Tricofest aqui. Então é bom que dê neve, né, Jean? Muita neve. Frio. O frio vai ajudar. Hoje eu já tô meio mal na garganta. A mínima hoje de tardezinha foi 8 graus. Vai continuar 8 graus. Não, a mínima para amanhã é 10 graus e a máxima é 11. E eu não tô mentindo. Cléo Kuhn, tu vê, só hoje eu estava assistindo a CNN, né? O Cléo Kuhn, eu já estou trabalhando no CNN. E a apresentadora, uma hora disse assim, mas está muito frio aqui em São Paulo, 17 graus. Ela não chegou na Serra Gaúcha. Mas, como é que aconteceu isso, Cléo Kuhn? O frio vai chegar lá para os paulistas? É que já está chegando, né? Aquela chuva que teve aí no final de semana aqui em Porto Alegre, né? E na região metropolitana, já está subindo ali para a região de Santa Catarina, Paraná e depois para São Paulo, deve chegar lá. Nós ainda estamos em alerta laranja no IMET, viu, gente? Muito perigoso aí para pessoa que dorme fora de casa, viu? Esse é o problema. Para aquela mulher que ontem brigou com o marido, né? Ontem era dia dos namorados, brigou com o marido, mandou ele para fora de casa. Tu vai dormir hoje com os porcos. E aí o cara teve que ir lá, morreu, né? Porque tava em alerta laranja aí do IMET. Deu problema. É isso aí, pessoal. Vamos fechando o nosso programa de hoje, nosso Inova Esporte Clube desta terça-feira. Deixando um grande abraço a vocês. E na semana que vem a gente fala mais aí sobre futebol, sobre esporte aqui no nosso programa. Um abraço a todos e até semana que vem.